Oi, eu estou aqui em frente à igreja da Sé do Porto, só para falar uma parte interessante, porque essa igreja é mais antiga do que o próprio país, né? Interessante isso, porque Portugal vai ser o primeiro país a se unificar, esses reinos que eram fragmentados na Idade Média vai se unificar e Portugal vai ser pioneiro nessa situação. Mas essa igreja já é uma igreja anterior a esse momento, então ela é do século XII. Isso é impressionante. Bom, eu vim aqui, na verdade, para falar um pouco da história de Portugal, porque a gente conhece muito pouco, né, sobre ela. Mas uma coisa interessante é a gente saber um pouco das épocas que Portugal passou para a gente entender um pouco da nossa própria plástica. Como eu disse num outro vídeo, a gente teve uma pouca influência direta de um renascimento trazido por Portugal, porque Portugal, na verdade, também teve já um renascimento tardio. O renascimento sai da Itália e chega tardiamente em Portugal, já dissolvido. Então ele tem um problema de entender essa questão da estética, a questão tridimensional da estética, né? Por conta da perspectiva, a ideia de espaço, de perspectiva, porque isso é a ideia do renascimento. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso prova de que geralmente as arquiteturas portuguesas são mais simples, mais robustas, mais brutas, justamente por não dominar muito bem esse espaço tridimensional e será algo mais superficial, de superfície. Essa superfície será mais plana, mais pesada. Não é à toa que os portugueses vão ser sensacionais nas construções de fortes e fortalezas, né? Porque é uma arquitetura mais bruta. E nossa arquitetura brasileira também vai ser inicialmente assim. Tá? Mas é interessante que por volta de 1500 e tanto, já no reinado de Dom Sebastião, justamente por haver uma decadência desse renascimento, ele acaba contratando um italiano, um arquiteto italiano chamado Filippo Terzi, e esse arquiteto vai vir aqui para Portugal e vai trazer uma nova estética, uma estética renascentista, uma estética maneirista, e vai ser interessante isso porque ele vai acabar trazendo uma revolução arquitetônica para cá. Eu disse revolução arquitetônica porque ele vai trazer uma ideia que os portugueses não tinham muito, não era hábito, né, cultural de fazer igrejas com duas torres, assim como na Itália também não. Mas esse Filippo Terzi, que vem aqui para Portugal, amando de Dom Sebastião, ele vem justamente para fazer isso, acaba fazendo, então por isso que eu disse que ele é revolucionário. Mas Portugal passa por uma crise. Isso é importante registrar aqui, porque essa crise vai durar quase 100 anos. Portugal vai ser reinado por um espanhol chamado Filipe I. E vem o seu sucessor, Filipe II, Filipe III. Ou seja, por 60 anos, Portugal vai ser governado por espanhóis. E isso entra numa decadência, isso entra numa crise cultural, crise política. E outro fator que contribui para essa crise é o fator da guerra que estava tendo lá no Oriente contra os holandeses. Essa guerra vai ser fundamental porque eles vão acabar perdendo o posto de domínio das especiarias orientais para os holandeses. Claro, já estávamos dominados pelos espanhóis, nós não, os portugueses, já estavam dominados pelos espanhóis e ainda perdem uma guerra lá no Oriente. Isso faz com que Portugal, mesmo posterior a esse momento de Filipes, né, porque tem o Filipe I, Filipe II, Filipe III, um avião passando aqui. Mesmo quando Dom João IV assume finalmente o trono, ou seja, um português assumindo o trono, depois de 60 anos governados pelos espanhóis, mesmo assim, portugueses passam por essa crise justamente por estarem perdendo essa guerra contra os holandeses. E aí o que eles vão fazer? Eles vão acabar focando no Brasil. O foco será o Brasil. E é interessante isso porque eles vão começar a construir grandes igrejas, especialmente em Salvador e nas capitais. Até então, as igrejas eram construídas pequenas, eram menores, eram jesuíticas, muito simples, mas a partir desse momento, posterior a essa crise, já com Dom João IV, é que vamos então ter o momento em que Portugal vai focar no Brasil. Por isso que vão começar a ter arquiteturas maiores, tá? E somente com Dom João V, portanto, já no século XVIII, é que vai ter um momento auge, áureo, o regresso desse momento, que é quando os portugueses descobrem um ouro lá em Minas Gerais.